Eu posso fazer, eu faço quando o juiz intima, eu faço a constelação com violência doméstica, faço mais com as vítimas, né? Posso fazer com o autor da agressão também, mas não aconteceu ainda. Porque ele também tem que entender, né? Ele também precisa olhar. Porque o que acontece, gente? O machismo, ele não tá enraizado, não. Ele tá impregnado na gente há muito tempo. E agora que a gente está tendo a oportunidade de olhar com outros olhos, tanto os homens quanto as mulheres, né? Isso é muito novo. Eu falo agora, sim. Agora, não agora, né? Um tempo. De um tempo pra cá. O feminismo vem crescendo, né? Os homens também têm tido uma outra visão. Pô, Maria da Penha tem quanto tempo a lei da Maria da Penha? 2006? Olha aí, Pedrão, quanto tempo tem. 2006. Eu vou estar uns 15 anos aí, hein? Nossa, gente. E já se olhava antes, já, né? Isso aí, né? Já tinha, mas ela foi o caso notório. Foi assim, né? Foi onde você acha que tá explodiu, crescente isso aí? O quê? No país hoje? Então, com a pandemia aumentou muito. 2006? Acertei. Foi bem, boa. Tô bem, estudei bastante. Então, você fala violência doméstica em si? O que eu acho que aconteceu? Depois da pandemia, sim, eu não sei falar essa palavra. Obrigada. Estatisticamente falando, eu não sei falar, eu vou falar sempre errado. Estatisticamente falando, aumentou na pandemia. Mas sabe o que eu acho que tá acontecendo? As pessoas estão dando voz pra falar sobre isso. O que antes era questão de vergonha, ai meu Deus, eu apanho do meu marido, deixa eu colocar um óculos aqui e não vou falar pra ninguém. Você acha que sempre teve o mesmo número, só tá sendo mais falado agora, tipo, depois da pandemia? Ou durante a pandemia, Durante a pandemia aumentou. Aumentou mesmo. Aumentou. Durante a pandemia aumentou. Só que sempre foi um grau alto. É isso que eu quero dizer. Sempre foi muitos casos. Só que não era falado. Entendeu? Esse é o ponto. Porque antigamente a gente falava Lei Maria da Penha porque uma mulher levou um supapo de um cara. E não é isso. Entendeu? Eu, por exemplo. Olha, eu me colocando como exemplo de novo. Eu tive um relacionamento hiper, mega, super abusivo. Entendeu? E é um presente hoje eu participar do projeto, porque foi uma oportunidade. Lembra que eu falei da cicatriz? Da cicatriz. Eu sentia vergonha de falar sobre isso. Eu demorei muitos anos pra falar sobre isso. Eu fui falar sobre isso depois que eu fui casada com outro homem, que é completamente diferente. Mas a gente sente vergonha. Mas o senhor era abusivo, você falou, não era com o Tabef. Não era com o soco. Não chegou... Era outro tipo de abuso. Porque assim, existe o abuso psicológico, né? Que é o pior. A tortura mesmo. A ameaça e tal. Existe o abuso sexual, que é você é minha mulher, você tem que comparecer. Vamos falar assim, né? Mas não é assim, você tem que. Entendeu? É quando as duas partes querem. Então isso é abuso sexual. Existe o abuso físico, que é o Tabef, que a gente falou. Sim. E existe o abuso material, que é pegar o celular sem autorização, pegar os documentos. Gente, já fiquei sem carteira. Porra, mano, vou prender minha patroa. Pega meus negócios toda hora. Toda hora ela pega meu celular. José da Penha. Chico Penha. Então, tem todas essas questões. Mas isso é um abuso mesmo. É dependendo do nível. Dependendo do nível, porque você pensa, eu quero sair. Não, a chave do carro tá comigo e pronto. Eu quero ligar, porque a primeira coisa que eles fazem... Todas as suas amigas têm inveja de você. Por você é a rainha, né? Tá, Gisele Bündchen? Todas as suas amigas têm inveja de você. Esse é o papel do manipulador. Você não pode falar com a sua mãe e com o seu pai. Eu não podia. Caraca. A minha mãe era a mamãezinha chata. E era assim que ele escrevia. Eu não podia. Não podia. Filha da puta. Então, assim... Não, é filha da puta mesmo, mano. Vai tomar no cu. Não deixar a mulher conversar com a mãe, filha da puta. Coisa, se você isso, meu pai tá feliz você agora. Não conhece a mãe dele. A mãe dele era boazinha, talvez. Calma aí, velho. Então, assim, tem essa questão de eu não poder falar com a minha mãe. E tinha a questão, por exemplo... E era engraçado, porque a única coisa que eu não queria era brigar. Porque brigar era muito difícil, porque era sempre a culpa minha. Por exemplo, você foi de short pra academia. Você tá louca, Bruna? Por que você não me obedeceu? Aí, você tá entendendo que a responsabilidade era minha? Pô, é mesmo, né? Eu devia ter obedecido. Sabe? Então, a gente tá brigando agora porque você falou com a sua mãe. A gente tá brigando agora porque você emprestou o caderno pra sua amiga. Por coisas assim, gente, que você aí vira já e fala... é outro abuso, isso aí já é psicológico, isso aí, né? Psicológico.
psicológico. O meu, eu posso dizer que foi mais psicológico do que... graças a Deus, assim, a vez que eu vi que eu ia levar mesmo, eu corri, fui... Tinha um anjo de Deus parado do outro lado da rua, quase foi atropelada mesmo, de verdade. Eu corri pro outro lado, e aí eu coloquei ele na frente. Foi o prazo, gente, juro, foi o prazo de eu virar a pessoa e ele parar com a mão assim. Sabe o que ele disse? Pensei, agora vai ficar com medo, né? Ele falou, me dá ela, que ela é minha. Caraca, mano. O nível do manipulador é assim. E aí, existe um ciclo. Existe um ciclo na violência. E é importante a gente falar disso para as pessoas saberem. A primeira coisa é você ficar bravo. O cara fica bosta. E aí ele xinga a mulher. A segunda coisa é ele te bater. Porque vai chegar nas vezes de fato. Então, de bravo pra xingar, bater. E a terceira é a lua de mel. O que é a lua de mel? Amor, eu vou mudar. Você acha que eu ia te bater? Eu te bati porque você foi assim pra festa. Como é que você vai com esse vestido pra festa? Só você não ir mais. De novo, a responsabilidade tá com quem? Com a mulher. Então, tá tudo bem. E aí, esse ciclo, no início, ele demora. Então, por exemplo, na minha situação, ele demorava semanas pra acontecer. Então, primeiro tinha o xingamento, aí depois tinha a tortura psicológica, aí depois tinha a lua de mel. Isso vai mudando tanto que acontecia, os três, e isso não é comigo, é com a maioria das mulheres, na mesma hora. Por exemplo, nesse dia que eu coloquei o cara na minha frente, a gente discutiu, ele me xingou, ele correu atrás de mim, ele praticamente quase me bateu, ele me ligou, tava dentro do estabelecimento, ele me ligou e falou, amor, tá doido, eu nunca faria isso. E você já tá num nível de depressão tão grande, você já tá tão envolvida com aquela situação, porque o manipulador, ele faz isso, que você volta. Porque o manipulador, ele não era sempre um manipulador. Ele já foi um príncipe, ele já te tratou bem. Ele não chegou, tipo, falou, boa noite, tudo bem? Meu nome é, sei lá, Lucas, e eu vou te bater. Não. Ele chegou, ele te deu flores, ele foi cavalheiro com você, ele foi um príncipe. Então, a mulher, ela tá tão envolvida naquela situação, ela tá tão frágil. O manipulador, ele sabe tanto os pontos que ele pode ir, que ela volta. E aí é o que as pessoas que não estudam e não sabem sobre isso falam, gosta. Não é que gosta de apanhar. Não, gente, aquela mulher tá doente, ela precisa de cuidado. E aquele cara precisa entender o que ele tá fazendo. Então, e como é que você faz pra você perceber quais são os fatos, assim, os passos que isso vai chegar num final? Porque você começa, sei lá, com uma discussão. Isso. E num relacionamento, e todo mundo que tem um relacionamento sabe, é comum não brigar. Mas você discutir, às vezes falar, não, eu quero isso ou eu quero aquilo, não vamos fazer isso. É discutir. A gente até trata como DR. Né? Tem um DR. Né? Eu nunca, não é normal, lógico, você gritar. Pronto, mas, você mesmo já pegou. É normal. Mas eu falo assim, é normal às vezes o cara fala, não, para. Não, parou, né? Beleza. Parou. Agora é diferente de, eu mandei você fazer isso. Você não me obedeceu. São pequenas coisas que se você for parar pra analisar, e como eu era muito nova, eu não tinha noção do que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era, eu não quero mais discutir porque eu não tenho força pra lidar. Mas você me desobedeceu, você não deveria ter feito isso. Me dá o seu celular aqui agora. E eu não podia pegar o dele. Me dá o seu celular aqui agora. Quando um começa a mandar, por exemplo. Ele punha a mão na minha testa. Assim, porque eu era muito magrinha. Porque como eu tinha síndrome do pânico por conta dessa situação, eu pesava 47 quilos, 45 quilos. Eu tenho 1,65. Então, assim, eu voava. Ele colocava a mão na minha testa pra mexer no meu celular. Aquilo eu tava, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, ele trancava a casa. E eu não podia sair. Então, são situações que, se você for parar pra analisar, você sabe onde que tem abuso e onde que não tem. É diferente de uma discussão. Eu e o Lucas, a gente discute, mas não necessariamente ele vai pôr a mão em mim ou ele vai, eu mandei. Não, que isso? Não mandou nada, você não é meu pai? Entendeu? E são pontos que a maioria tem. É não poder falar com os pais, é não poder ir na família, entendeu? Isolar ela da sociedade. Isolar ela da sociedade. Exatamente. É isolar ela da sociedade. É isso que o autor da agressão, ele faz. Entendeu? E se o cara chegar, se a mulher faz uma denúncia dessa, só desse isolamento já é o suficiente para começar, vamos falar, uma ação? Ela pode... O primeiro passo, sempre, é o que eu sempre digo, é até importante falar isso. Primeiro passo, vai para a delegacia da mulher. Vai lá. Porque lá, hoje aqui em Araguari, por exemplo, tem um super suporte. Então, assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Para não chegar nas vias de fato, porque não precisa, né?
Olha, Não ele tá sendo pode, né? agressivo, ele tá tomando minhas coisas, ele não tá deixando eu falar com os meus pais. Pô, se é um relacionamento, é um cárcere privado, né? Se você for parar pra pensar. Então, vai na delegacia da mulher. Chegou na delegacia da mulher, a delegacia da mulher vai te encaminhar. Aqui em Araguari, principalmente. Ela vai te encaminhar. Então, por exemplo, ela pode te encaminhar pro Sejusc, que é onde tem o projeto, que eu faço parte. Então, o que são os facilitadores? Nós somos capacitados para facilitar o diálogo. É isso que a gente faz. Nós chegamos lá sem julgamento, sem nada. Mas, é claro, tem que ser capacitado. Então, hoje eu, a Amélia Godoy, a Mariana, minha chefe, e o Dr. Pedro, que é o coordenador do Sejusc. Nós somos os 4 facilitadores do projeto. E quem coordena o projeto é a Mariana. Então, o projeto se chama Ressignificar. Por quê? Porque a gente não está ali para apagar as dores dela, para apagar o que aconteceu, porque não vai apagar. A gente tem que parar de achar que violência contra a mulher vai ser apagada da cabeça dela. Não vai. Eu não tô contando para vocês que acabou de acontecer? E as pessoas me perguntam, mas para você tudo bem? Agora sim, mas há um tempo atrás eu não conseguia falar sem chorar. Uhum. Porque fica guardado. Fica uma questão de impotência. Ainda, né? Fica uma questão de impotência. Pô, por que eu não me cuidei? Mas às vezes você não tem a noção do que tá acontecendo. Você não tem a noção. Então, o círculo, quando a delegacia manda para o Sejusc, nós fazemos um círculo completamente sigiloso. Ninguém fica sabendo da data, a não ser as mulheres que estão sofrendo aquilo. E ali a gente dá momento para elas falarem. Porque, vamos lá, aconteceu o caso. Vai abrir uma ação. O juiz vai dar uma pena. O cara vai ser preso. E a vítima? E a dor dela? Ficou aonde nisso? Ninguém Não. olha. Ninguém olha. Então, o que o judiciário fez? Por isso que eu falei, a justiça tem mudado muito. O que o judiciário fez? Opa, peraí, a vítima também precisa ser escutada. Porque a vítima vai como testemunha, gente, no processo. Então, assim, aonde que ela é vítima? Em que momento? Ela apanhou, ela, né, foi sufocada. A gente vê muitos casos, né, na televisão. Então, assim, e aqui também. Mas, o que acontece? Lá, a gente faz um círculo, né, que é o que a gente chama de círculo de construção de paz. A gente precisa ser capacitado para isso. E lá, a gente vai ter momentos de objeto de fala. Então, a gente vai passar o objeto para cada uma falar. É completamente sigiloso. A gente não tem julgamento. Tudo que for falado ali, é confidencial. Todas as mulheres têm essa questão. O último círculo que teve, eu achei muito legal. Porque eu fui um pouco de participante. Porque você pensa que não é, eu fui como co-facilitadora, eu fui como facilitadora junto com a Mariana, mas eu também fui participante, porque teve um momento que eu falei, opa, aconteceu isso comigo, e eu acho importante falar, porque para as pessoas entenderem que não é só a classe baixa que acontece isso, Sim. Não é só lá na periferia. É mulher, mano. A mulher. mulher. Eu vi hoje, se não me engano, uma promotora com um oficial de Você viu justiça aquilo? agrediu ela dentro. Ela tava com o rosto sangrando. Espancou ela. O cara deu soco Acho que na a cara dela. delegada Paula fez um vídeo desse caso aí. Foi muito foda mesmo, cara. Foi muito. Por isso que... Foi hoje. Por isso que foi hoje que eu vi o vídeo dela. E assim... Cara, eu acho que a gente tem a obrigação muito de falar disso aí, velho. Que o povo tá ficando muito louco, velho. Sabe? Tipo assim, o cara bateu numa mulher que trabalha com ele, velho. Ele não... Sabe? Ele bateu numa mulher que trabalha com ele, do mano. judiciário. Olha que loucura, sabe? Olha que incrível do master do... Imagina o que esse cara não faz. Imagina o que esse cara não faz na casa dele, velho. É isso que eu pensei. Esse cara, que era uma autoridade, tava com ele, uma superior dele, e ele agrediu ela, que me perdoa o engano, né? Porque ela já tinha feito tipo, uma reclamação dele da forma que ele tava trabalhando. Não, e agora pra mim é o Isso pior. O cara batendo. Mas lembra que eu falei que o machismo, por mais que a gente tente melhorar, por mais que nós aqui tentamos, tá enraizado, gente. Às vezes as mulheres falam frases que a gente para pensar, isso é machista? Porque tá enraizado. Então, você acha que um cara desse vai aceitar ter uma chefe mulher? Não, porque pra ele tem diferença. Sim. Pra ele tem. Mas é o que eu ia te perguntar agora. O machismo é em todo homem ou não? Você acha que tem um cara que não é, né? Assim, o cara, ele tem vê um cara como pessoas normais. Isso, tem o cara... o Arthur que não é machista. Eu sou. Eu discordo totalmente. Eu acho que todo mundo é, na verdade. Você acha que todo mundo é machista? Tem controle disso. As mulheres são. Você acha que é da natureza isso aí? Entendeu? Pô, eu não vejo você um cara machista. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Eu tava conversando com uma amiga minha. Velho. Eu tava conversando com uma amiga minha. Ela virou pra mim e falou assim... Nossa, mas divorciada? Machismo!
que tem uma mulher ser divorciada? Não, nada. Machismo. Então eu concordo plenamente com o que ele falou. Então, assim, existe o cara que tá em plena evolução, assim como existe a gente. Então, existe o cara que ele tá o tempo todo se policiando. Opa, peraí, sou machista. Não, eu não deveria ter falado isso. Porque eu conheço pessoas assim. Mas tem também o cara que bateu e nem sabe o que tá fazendo. Porque o machismo tá ali, impregnado. Cara, o problema desse caso que eu acho assim, a gente tem que fazer uma única pergunta. E a resposta é essa. Por que esse cara bateu? E bateu porque é mulher, mano. Que se fosse outro cara, ele não batia, mano. Se fosse outro cara, ele não batia. Bateu porque é mulher. E aí tem muita gente que passa na mão, feminicídio, não sei o que, matou, o crime tem que ser o mesmo. Não, mano. Os caras matam porque é mulher, os caras batem porque é mulher, velho. É porque assim, vai parecer porque eu tô defendendo a minha classe, né, de mulheres, mas não é. Criaram lá atrás que as mulheres tinham que ser criadas para ter filhos. Se o homem não podia ser, naquela época lá, se o homem não podia ter filho, ela era submetida a ter uma noite com o irmão. Caraca, velho. É esse nível de machismo que a gente viveu já. Então, assim, é nesse nível. Como é que é esse negócio? Eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei a época direito, mas quando a gente estava estudando sobre a violência doméstica para poder fazer o projeto, teve uma época, eu posso até te mandar depois. Tá. Se o homem, naquela época, que a mulher escolhida para casar com ele... Na noite de núpcias lá... Não. Se ele não engravidasse, se ele não pudesse engravidar a mulher, um tempo lá, ela tinha que dormir com o irmão, porque ia ser uma vergonha para ele não poder engravidar a mulher dele. Aí você imagina a mulher ser submetida a isso. Casou com um e tem que dormir com o outro. Cara, eu nunca ouvi falar isso. Eu vou procurar. Eu sei do rei, eu sei de uma história, tipo assim, que o rei dormia com a mulher, né, na primeira noite. Tipo assim, mas muito tempo atrás também, né, era na Inglaterra, se não me engano. A primeira noite o rei podia dormir com a mulher que ele quisesse, né? Quando você ia casar, a primeira noite tinha que ser com o rei. Mas a questão... Era muito doido. Mas a questão é que colocaram na nossa cabeça que nós... né, somos pra cuidar da casa e que a gente é um sexo frágil. Gente, a gente pare uma criança. Que sexo frágil que é esse? Não é de nunca. Entendeu? Então, assim, é o que ele falou. E eu concordo. Todos nós ainda temos resquícios do machismo. Porque isso não vem de ontem. Isso vem lá de trás, e de história, de história, de história. E aí... O que a gente faz no círculo é exatamente isso. É dar momento para elas falarem. Sem aquela coisa assim. Que, gente, a pior coisa que tem é... Ai, pois é, eu sofri violência. Menina, e eu? Que ele me arrancou um braço. Você fica... Aí é invalidado aquilo. Então, quando só aquela pessoa tá falando, é o momento dela falar. Que é o que a gente chama de objeto de fala. Então, a gente faz um círculo aqui. E aí eu tô com objeto de fala. Só eu falo. Ninguém mais fala. Quando eu passo pra você... Eu não posso falar, esqueci. Não, você espera a tua vez. Justamente para isso, para todo mundo ter o seu momento de fala. E aí a gente faz coisas para empoderar as mulheres. E da mesma forma que existe para as mulheres, existe o círculo dos homens. Mas para que o círculo dos homens? Também para eles serem ouvidos? Também para eles serem ouvidos. Mas para eles entenderem o grau das coisas que eles estão fazendo. Entendeu? São feitas dinâmicas, são feitas frases para eles refletirem o que eles estão fazendo. Porque, vamos lá, o cara foi preso. Saiu de lá. Ele, na maioria das vezes, às vezes ele vai sair até com uma raiva. Dependendo do que ele acha que aconteceu, né? Ele não vai se ver como... E o que foi feito lá dentro pra ensinar ele ou pra mostrar um outro lado pra ele? Nada. Então, o que a justiça restaurativa faz? Tentamos restaurar as coisas. Entendeu? Tanto é que a justiça restaurativa hoje não tem um conceito, porque é muito amplo. Entendeu? Justamente por isso. Porque a gente tenta restaurar. A gente não apaga. E a gente não cura. A gente não tá ali pra curar. Assim como a constelação também não te garante a cura. Você tem que querer. Entendi. Tá pra mas mostrar, né? Você tá ali pra restaurar aquilo. Pra transformar aquilo. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Dá um like aí no vídeo. E vai lá no nosso canal principal. Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!